Vamos dar uma olhada num estudo que pode virar de cabeça para baixo tudo o que a gente sabe sobre ganhar força. E se eu te dissesse que o segredo não é treinar mais, e sim treinar com uma frequência surpreendente, mas por um tempo minúsculo? Pois é, essa pergunta parece até contraintuitiva, né? 3 segundos de esforço, sério que isso pode gerar algum ganho de força? A resposta da ciência é surpreendente e pode, de verdade, redefinir o que a gente entende por treino eficiente. Olha só para esse número, 11,4%. Esse foi o ganho médio de força num estudo anterior. Imagina, uma única contração muscular de 3 segundos, 5 vezes por semana. No final de um mês, isso deu um aumento de mais de 10% na força, com um tempo total de exercício de só 60 segundos. Isso mesmo, 1 minuto no mês inteiro. Um resultado desses, claro, levanta uma questão super importante, principalmente para quem vive na correria. Se 5 dias por semana funciona tão bem, será que dá para ter resultado com menos? Qual é a dose mínima de exercício que ainda consegue nos deixar mais fortes? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, é fundamental entender o tipo específico de exercício que foi usado nesses estudos, porque ele é a grande estrela aqui. O herói dessa história toda é a tal da contração excêntrica. Pensa naquela parte do movimento em que você está controlando a descida de um peso, sabe? Aquela fase de frear o movimento. Então é justamente essa parte que, como a gente vai ver, é incrivelmente poderosa para gerar força. A pesquisa anterior já tinha deixado uma pista muito importante. A frequência, ou seja, quantas vezes por semana o exercício é feito, parece ser muito mais decisiva do que o volume total. Fazer um pouquinho quase todo dia foi muito superior a fazer um monte de uma vez só na semana. E isso nos leva diretamente ao mistério central que esses pesquisadores queriam resolver. A grande questão era essa, achar o ponto ideal. Quantas vezes por semana é preciso fazer esse exercício de 3 segundos para ele realmente dar resultado? 2 vezes já basta? Precisa de mais? Onde é que está a linha que separa o perder tempo do ganhar força? Então, vamos ver agora como o experimento foi desenhado para achar exatamente essa resposta. Basicamente, os pesquisadores criaram grupos diferentes. Um grupo faria o tal exercício de 3 segundos 2 vezes por semana, outro faria 3 vezes, e eles compararam esses novos grupos com os dados do estudo anterior, daquele pessoal que treinou 5 vezes na semana. O objetivo era claro, comparar os resultados. Essa tabela aqui mostra de forma brilhante a única grande diferença entre os grupos, a frequência. E repara como o tempo total de exercício no mês inteiro é minúsculo, varia de 24 a 60 segundos. O foco era total na frequência, não no tempo. E aí, depois de 4 semanas, os pesquisadores foram medir as mudanças na força. E bem, a evidência foi absurdamente clara. Esse gráfico aqui é a chave para a gente entender tudo. Cada conjunto de pontos representa um dos grupos. A linha horizontal ali no zero significa que não teve mudança nenhuma. Vamos ver o que aconteceu com quem treinou 2, 3 ou 5 vezes por semana. Olha que interessante. Para o grupo que treinou 2 vezes por semana, não aconteceu praticamente nada. O estímulo foi simplesmente insuficiente. Mas no grupo de 3 dias por semana, a gente já viu um resultado claro, um resultado positivo. Eles acharam a tal da dose mínima efetiva. E aqui, a coisa fica ainda mais fascinante. Sim, 3 dias por semana funciona. Mas olha o salto que dá quando vai para 5 dias. O ganho não é só um pouquinho maior, ele acelera de uma forma drástica. O benefício de passar de 3 para 5 dias é muito maior do que passar de 2 para 3. Beleza, então a gente já tem a resposta. No mínimo, 3 dias por semana. Mas o porquê por trás disso é tão interessante quanto o resultado em si. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério é algo que não aconteceu. Mesmo no grupo que ficou bem mais forte, os músculos em si não ficaram maiores. Se passasse uma fita métrica ali, não ia dar diferença. Isso leva a gente para uma questão fundamental sobre como a força é construída. Não é só sobre o tamanho do motor, mas sobre o quão bem ele funciona. A resposta está na tal da adaptação neural. Basicamente, os ganhos de força vieram do cérebro aprendendo a usar melhor o músculo que já estava lá. É como se o corpo ficasse mais eficiente em recrutar as fibras musculares. É uma otimização de software, não de hardware. A teoria é que o intervalo muito grande, como no grupo de 2 vezes por semana, é tempo demais. Essa atualização de software do cérebro começa a se perder. Para essa otimização se tornar mais permanente, a prática precisa ser mais frequente, mais consistente. E agora, para a gente fechar,
Vamos olhar para o último dado, que é bem provocativo e aponta para um futuro bem interessante. Esse gráfico mostra a relação entre a frequência do treino e o ganho de força. Repara que a linha não é reta, é uma curva que vai ficando cada vez mais inclinada para cima. Isso quer dizer que cada dia a mais de treino parece trazer um retorno ainda maior. Os ganhos não se somam, eles meio que se multiplicam. Com base nesses dados, os pesquisadores fizeram uma projeção, e ela sugere um potencial de resultados ainda mais impressionantes, com ganhos de força chegando perto de 25% se o exercício fosse feito todos os dias da semana. Isso tudo deixa a gente com a reflexão final. E se o futuro do ganho de força for medido não em horas de academia, mas em segundos de um esforço super consistente, feito todo dia? Talvez a maior barreira para a força não seja o esforço, mas sim a simples consistência diária.